E olha, para falar dessa iniciativa do Papa Francisco, nós vamos conversar com Sheikh Ali, autoridade religiosa islâmica. Sheikh, boa tarde. Como que vocês receberam essa proposta de um dia dedicado à oração para todas as religiões? Seja bem-vindo. Muito boa tarde a todos, muito boa tarde a quem nos ouve, a quem nos escuta e a quem nos vê aqui em Madrid. Primeiro, em nome de Deus, o clemente misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo, e que a sua paz e suas bênçãos estejam com o profeta Muhammad, com o profeta Jesus e com todos os profetas que foram por Deus enviados. Antes de mais nada, no momento que nós passamos agora, essas dificuldades que nós estamos passando agora, toda e qualquer iniciativa que pregue a segurança das pessoas, e quando eu falo segurança não só física, como também espiritual, não só física, como também psicológica. Todo e qualquer esforço nesse sentido, ele vai ser sempre bem-vindo. E errado, e muito equivocado está aqueles que não pensam dessa forma. Nessas horas, como eu inclusive comentava com alguns amigos nossos, por mais que tenhamos algumas diferenças, quer sejam elas filosóficas ou políticas, etc., é justamente em momentos como esse que nós temos que deixar isso totalmente de lado para que possamos nos concentrar no bem comum, que é a segurança de todos os nossos irmãos. Sheikh, a gente sabe, né, muitas pessoas conhecem um pouquinho do islamismo e nesse período agora, esse mês que nós estamos vivendo, é o mês do Ramadã, que é o mês sagrado para vocês, que é o mês do jejum. Como essa pandemia transformou esse mês sagrado para vocês, para que vocês pudessem olhar de uma outra maneira e também afetou diretamente os rituais de vocês durante esse mês sagrado? Olha, talvez esse seja um dos assuntos mais difíceis não só para os muçulmanos, mas particularmente para mim tratar. O mês do Ramadã, que é o 9º mês do calendário lunar islâmico, é um mês que nós jejuamos do nascer ao pôr do sol, né? Nós nos abstemos de comer, beber, e aqueles que são casados, claro, se abstêm também até das relações sexuais nesse período, do nascer ao pôr do sol. E é um período de muita alegria, porque é um período que Deus abençoa ao povo, abençoa aos crentes de uma forma muito direta. Então nós nos sentimos muito acolhidos, né, por Deus. Não só isso, mas é um mês de uma confraternização muito forte, né? É um mês que nós temos uma oração a mais nas mesquitas durante os 20 primeiros dias, e nos últimos 10 dias nós temos 2 orações a mais das 5 que nós rezamos já diariamente, normalmente. As mesquitas, por nós, ela tem um sentido muito forte na nossa vida. Nós tentamos fazer as orações sempre nas mesquitas. E justamente no mês do Ramadã é o mês que nós nos reunimos todas as noites, né? Depois do pôr do sol, nós comemos, enfim, quebramos o jejum e nos preparamos para essas orações nas mesquitas. E num período como esse, você vê as mesquitas fechadas, desculpa, eu fico até um pouco emocionado, mas dói profundamente no coração nós não podermos estar com os nossos irmãos como nós sempre estamos todos os anos. Eu sou muçulmano já há 36 anos e o mês do Ramadã é um mês de alegria, e esse Ramadã ele está passando assim, com muita tristeza e com muita angústia, na verdade. É triste as imagens que nós vemos de Meca vazia. É algo que exatamente aí está. Esse é o canal oficial do Reino da Arábia Saudita. Eu nunca vi isso. Não é que eu nunca vi. Eu nunca jamais sonhei em ver essa cena. É muito dolorido. Essa foto, isso aí é justamente nos dias normais. E as pessoas procuram ir para Meca, né, no mês do Ramadã, para poder, olha só, as pessoas rezando todas em conjunto, e você tem um contraste enorme de tudo vazio. Eu só espero que, com todas essas dificuldades, nós possamos aprender a dar um pouco mais de valor do que já dávamos anteriormente a essas oportunidades de confraternização com os nossos irmãos. Sheikh,
Você está falando, né, sobre a realidade de vocês, a situação das mesquitas. Aqui no Brasil, a gente fala em igreja doméstica, as pessoas rezando em casa. E a gente entende toda a sua emoção diante disso. E como que vocês, nessa realidade, nesse contexto de pandemia, vão participar, estão participando desse Dia Mundial de Oração? Como vocês vão estar fazendo as orações de vocês para o fim da pandemia? O nosso profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus seja com ele, com todos os outros profetas, ele nos ensina que, ele diz, nos foi dada toda a terra como local de adoração, como local de prostração. Para nós muçulmanos, a mesquita, que em árabe, masjid, e significa literalmente local de prostração, local onde você vai e se prostra. E no dito do profeta, nos foi dada toda a terra como mesquita, como local de prostração. Então nós muçulmanos não só rezamos nas mesquitas obrigatoriamente, ou seja, nós podemos rezar em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar sabe, das ruas, nas praças, nos jardins, nas nossas casas. E também o nosso profeta, ele nos ensina que nós não deixemos as nossas casas como os túmulos, onde o túmulo, o morto, entre aspas, ele não reza. Então nós não devemos deixar nossas casas como túmulos, ou seja, nós temos que rezar. Então essas orações que nós não praticamos nas mesquitas, praticamos nas nossas casas. Aqueles que têm família, que são casados ou que estão com seus pais, com suas mães, rezam em congregação entre eles, dentro de suas casas. Aliás, foi uma polêmica muito grande essa questão do fechamento das mesquitas. Eu fui muito perguntado e eu consultei alguns outros sheiks amigos meus, e todos nós somos favoráveis ao fechamento das mesquitas, para poder tentar frear um pouco a expansão desse vírus, né, que Deus enviou como uma lição para nós. Então, nós, no mês do Ramadã, nós não só temos as orações extras, nós temos também uma prece, uma súplica específica que nós nos utilizamos dela em momentos de desgraça, momentos de guerra, momentos de fome, momentos de sofrimento humano. E isso eu quero deixar muito claro. Nós, muçulmanos, quando suplicamos ou quando rezamos, nós não rezamos somente para nós. Nós somos parte de uma grande família universal. Então nós rezamos não só para os humanos, mas como para os animais, para os insetos, para a natureza, para as árvores, para os índios, para tudo, para todas as pessoas, para brancos, para negros, para árabes, para não árabes, para muçulmanos e para não muçulmanos. Nós desejamos a paz, que a paz reine e a saúde seja possível para todos. Então, eu quero que vocês tenham muita certeza que nós não nos esquecemos de vocês, cristãos, nas nossas orações. Quer seja pedindo pela saúde de vocês, pela orientação de vocês, pela segurança de vocês e etc. Nós não fazemos distinção nessas horas. Sheik, a gente quer agradecer muito a gentileza do senhor, né, de nos atender, de conversar conosco, mostrar a importância, né, desse respeito a outra religião, mostrando a importância desse diálogo e mostrando que a fé, nesse momento, ela é essencial para todas as pessoas, independente da crença, independente da religião, independente da cor, independente de qualquer orientação. Esse momento exige fé. Então, eu quero agradecer muito a partilha do senhor conosco, falando um pouquinho da experiência, falando dessa questão ecumênica e desse Dia Mundial da Oração. Eu só gostaria de deixar claro algumas coisinhas, né? Que existem muita... Primeiro, nesses momentos que nós podemos dialogar, lamentavelmente, poderíamos dialogar mais, né? Mas teve que vir um vírus para que isso acontecesse, e essa é uma das lições que nós temos que ter nessas horas. Mas o diálogo, ele abre as portas do entendimento. Quando você fecha as portas do diálogo, você abre as portas da ignorância e até para uma questão instintiva, perante o desconhecido, o medo faz parte do processo. E é onde você tem os problemas. O Corão Sagrado diz, e encontrará dentre as pessoas, aqueles que são mais próximos de vocês, são aqueles que dizem, nós somos cristãos. Ou nós somos nazarenos, como vem o termo no Alcorão. Então nós consideramos os cristãos
como uma crença muito próxima à nossa do Islã. Nós temos um profeta em comum, que é o profeta Jesus, e para surpresa de muitos, eu quero falar que nós cremos que o profeta Jesus é o único profeta ainda vivo hoje, nesse exato momento. E nós acreditamos que ele vai voltar ainda no momento futuro, para então ter a sua morte natural. Então, essa é a nossa crença no profeta Jesus, nós amamos o profeta Jesus, nós acreditamos no nascimento virginal de Jesus e em Maria, como mãe de Jesus, e isso nos aproxima, é um ponto é um ponto de partida que nós devemos tomar para que nós possamos ficar mais próximos uns dos outros, cooperar mais naquilo que é bom para a nossa humanidade. Eu é que agradeço a oportunidade, é um prazer muito grande falar com vocês, eu estou sempre à disposição de vocês, se Deus assim permitir.